padrão do método Bula. Ah, Felipe, eu tenho uma empresa de outro segmento que o plano de contas é diferente. Que problema? Aqui a gente está falando do segmento farmacêutico. E esse é um plano de contas padrão. O cliente, ele chega para a gente, em algumas situações, quando esse cliente faz o gerenciador financeiro, tem o controle financeiro, ele chega com um plano de contas padrão dele. Ou às vezes vem o padrão do software, ou às vezes vem o padrão do gerenciador financeiro que ele utiliza, tá? E a nossa orientação é que ele faça a migração do plano de contas atual para o plano de conta que nós utilizamos dentro do Instituto Bula. Felipe, por que você pede para o seu cliente fazer o plano de contas que vocês do Instituto Bula usam, ao invés de usar o que o cliente já tem? Cada um usa um jeito, você falou. Exatamente. Pessoal, o método Bula, ele é validado, ele tem mais de 40 anos de mercado. Ele é validado, ele é consagrado, ele é patenteado, a gente tem a patente desse método. O resultado da aplicação do método na farmácia do cliente, ele existe. Ou, deixa eu te falar, o cliente que chega para a gente e fala, não quero usar o método padrão Bula, é uma opção dele. Mas ele precisa entender que o método, ele é um método, tipo, o que é um método? Método com um monte de aprendizagem de matemática. É um método. Método FISC de aprender inglês. É um método. Esse método ele precisa ser utilizado. Porque se o cliente chegar para a gente e falar que quer fazer de uma forma diferente, ele não precisa da gente. Ele faz do jeito dele. Também não garante resultado. Eu não garanto o resultado. Felipe, você garante que o resultado da farmácia do seu cliente vai melhorar? A gente vai trabalhar para que isso aconteça. A gente vai trabalhar para que isso aconteça. Mas se o cliente, pessoal, a quantidade de clientes que nós já fizemos destrato de contrato. Ah, por quê, Felipe? Porque o cliente não dá lucro? O cliente dava lucro. Ah, Felipe, por quê? Porque o cliente não... Porque o cliente não... Estava falindo? O cliente tinha lucro na loja. Por quê? Ele não quer fazer o método. O cliente que chega para a gente, ele chega sabendo que ele precisa aplicar o método na farmácia dele. Se ele não quiser aplicar o método, ele quiser fazer do jeito dele, eu não preciso dele. Ele não é cliente para mim. E, pasmem, eu sou o coordenador geral do BPO, sou assessor do Dr. Rodrigo, faço parte da administração do Instituto Bula. Se tem uma coisa que o CEO, que é o Dr. Rodrigo Magalhães, e o professor Cadre, que também é sócio, não tem medo é de se tratar com um cliente. Chegou um cliente, e esse cliente, ele, em vários momentos, ele questionava a aplicabilidade do método. Ele questionava a aplicabilidade do método. Pessoal, se o método não funcionasse, ele não existiria. Não estaríamos há 14 anos no mercado. Eu posso mostrar o depoimento dos clientes que fizeram o método e tiveram sucesso. Você acha que se o método não fizesse efeito, se o método não positivasse a farmácia, se o método não melhorasse o cenário de uma drogaria, nós estaríamos onde estaríamos hoje? Não estaríamos. A gente está aqui porque funciona. E nós somos os maiores e os melhores. Tem concorrente lá fora que fala que faz. E deve fazer. Mas nós temos clientes que falam. Já tive cliente. Felipe, eu fiz uma consultoria com o pessoal lá de Santa Catarina, concorrente nosso. Só que o cara chegou na minha farmácia, muda isso aqui, vamos mudar a layoutização, vamos mudar a organização da sua farmácia, vamos mudar a fachada, trocar o piso. Porra, cara! O cara não sabe se o cara nem tem fluxo de caixa para poder fazer isso. E ele fala para o cliente que, você precisa fazer isso para as suas vendas melhorarem. E o cliente vai falar, então eu vou fazer. Eu não tenho dinheiro, eu vou fazer o quê? Pronamp. Ele vai lá e faz um Pronamp. Ele se endivida para poder fazer o que o cara está pedindo. Eu não faço isso. O Instituto Bula não faz isso. A gente trabalha por e para o cliente. O nosso compromisso é com o resultado do nosso cliente. O resultado positivo dele
é a consagração de que o meu serviço ele foi bem executado. E é assim que nós fazemos. Temos inúmeros clientes que fazem a consultoria. Cara, Victor de Padre. Victor de Padre tem uma farmácia lá em Búzios. Dá para conhecer, para comprar muito, né? As duas farmácias. Duas farmácias, comprar muito. Ele estudou medicina com o Dr. Rodrigo. Lá no Rio de Janeiro. Os navios, os transatlânticos, aportam na farmácia dele. O cara tem um fluxo de venda e um fluxo de cliente entrando na farmácia dele surreal. 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 Não é, Victor de Paulo? Victor de Paulo. Surreal. O cara, ele faz tudo o que nós falamos para ele fazer. O nome disso é credibilidade. E nós temos isso no mercado. Então, quando o cliente chega, falando do plano de contas, quando o cliente chega e fala para a gente, eu não quero usar o seu plano de contas padrão, eu vou falar, olha, é um método, ele funciona, ele traz resultado para a sua drogaria. Por que você não quer aplicar? Ah, porque a forma como eu faço dá resultado. A gente vai analisar a farmácia do cara. Se estivesse dando resultado, ele não estaria atrás da gente. Não estaria. Ele vem, pasmem, tem cliente, nós temos muitos clientes, lucro operacional alto, fluxo de caixa positivo, farmácia bem sucedida, eles procuram a gente para continuar o legado que está dando certo. Eles procuram a gente. Mas temos clientes que procuram a gente porque está com a faca no pescoço. Eu tenho um cliente que negou fazer uma consultoria, o Sr. Luiz me contar, porque acreditava que não precisava. Eu fiz os cursos, eu acredito que só os cursos já vai me trazer uma base de conhecimento grande, e de fato traz. De fato traz. Aqui, eu estou pouco tempo com vocês aqui, né? A gente aplica esse curso uma semana, são 90 horas de curso, a gente dá a especialização desse curso, os consultores viajam pelo país para poder dar aula de pós-graduação desse método, né? É consagrado, nosso método é consagrado. Se você vai no Conselho Regional de Farmácia de Goiânia, o Conselho Regional de Farmácia fala, eu quero uma empresa que me dá consultoria para o mercado farmacêutico, varejo farmacêutico. Que empresa que eles vão falar? Boa. Somos nós. O nosso trabalho da gestão do cliente. Então, se o cliente vira para a gente, e o Edson está aqui, não me deixa mentir. O cliente falou, Felipe, eu quero que vocês analisem o meu fluxo de caixa. Só isso que eu quero. Analise o meu fluxo de caixa. Falei, a gente vai analisar seu fluxo de caixa. Está dentro do pacote. Você contratou isso, você paga por isso. Você paga por isso. Só que você paga também para análise de DLP, que é os trilhos, que mostra a direção. Você paga para nós prestarmos um serviço para você também de análise dos indicadores de performance. E a gente precisa te apresentar isso. Não é questão que você quer ou você não quer. Eu preciso te mostrar, cara, como que está a sua empresa. Não é só fluxo de caixa, não. Tem muitos consultores no mercado afora falando que a gente deve analisar a farmácia pelo fluxo de caixa. Pelo amor de Deus. Não é pelo fluxo de caixa que a gente analisa uma farmácia. O fluxo de caixa é importante, mas a gente precisa do DLP. Precisa do DLP. Não se avalia uma farmácia somente pelo fluxo de caixa. E o cliente virou para mim e falou, eu não quero o DLP. Isso aí o meu sistema dá. O sistema do cara dá o cálculo do CMV pela venda líquida. Eu mostrei, olha aqui o seu CMV está alto. Você está fazendo pelo próprio gerenciador aqui, pelo seu software. A gente tem que analisar pela venda bruta. A gente analisa o DLP começando pela venda bruta. Pela venda bruta, porque um dos indicadores, das variáveis que impactam o lucro operacional é o quê? Desconto. Tenho falado isso para vocês o tempo todo. A orientação do Rodrigo Magalhães foi o quê? Pode cancelar.
quero cliente. Por quê? Porque se der ruim, é o meu nome que está em jogo. O meu nome é o nome do Bula. Eu não vou colocar o meu nome em jogo por conta de um cliente. Não faz sentido nenhum a gente ficar com esse cliente. Ah, Felipe, você dispensa o cliente? Nem todo cliente é cliente para nós. Nem todo cliente é cliente para nós. Então, se o cliente fala que quer usar o plano de contas padrão dele, ele pode. Só que a gente também não vai garantir que os resultados finais vão ser o que ele espera. Você passa para mim, por favor? Esse é o nosso plano de contas padrão. Plano de contas padrão pula. Ó, despesas operacionais variáveis. O que é uma despesa operacional variável? Uma DOV, despesa operacional variável. Despesas operacionais variáveis é toda aquela despesa que faz parte da atividade principal da drogaria e que é variável conforme a venda. Tudo aquilo que é variável conforme a venda é uma despesa operacional variável. Comissão de funcionários é variável? É variável. Se o cara vende muito, ele tem uma comissão maior. Se ele vende pouco, ele tem uma comissão melhor. Então a comissão desse querido varia conforme a venda. Então é aqui que a gente tem que colocar essa despesa. Felipe, eu vou colocar de funcionário a funcionário? Não. A gente vai colocar de todos. A totalização dessa despesa. Tá? Despesas operacionais variáveis. Comissão de funcionários, ele entra ali. É ali que a gente vai colocar. Felipe, o que acontece dentro do varejo farmacêutico e dentro dos clientes que a gente atende, pessoal, é o seguinte: eu não segrego. Não segrego. Vou lá, você ganhou 5 mil de comissão, seu salário é 1.300, vou te pagar 6 mil, 6.300. Aí eles vêm e colocam a comissão aqui, ó. Folha de pagamento fixo, vai lá em cima. Vai lá em cima. Quando a gente vê, a gente assusta. O que a gente pede para o cliente? Preciso que você segregue, porque isso é variável. Preciso que você faça a segregação desse valor, que você pegue esse valor de comissão e jogue em despesa operacional variável. É isso que a gente pede. Aí ele vai lá e segrega. Outra despesa que é variável conforme a venda, impostos totais. Quando o cliente está no simples, ali quando a gente entra no plano de conta, geralmente está falando dos impostos federais, dos impostos estaduais, a guia DARF que ele precisa colocar. O valor da guia DARF, isso no simples, a guia que chega todo mês, que o contador envia para ele poder fazer o pagamento. Pessoal, e no plano de conta a gente está falando para ele segregar o valor dos impostos federais. Não precisa, tá? No Simples Nacional ele tem impostos federais, só que esses impostos eles estão embutidos dentro da guia DARF. Coloca o valor da guia DARF total. Outras despesas. Felipe, o que é outras despesas? Aquelas despesas que variam conforme a venda. A gente está falando do segmento farmacêutico. Então o que vai variar? Portal drogaria, varia conforme a venda. Funcional card, que é um PBM. Você sabe disso? Funcional card, que é um PBM. Esse valor do funcional card, ele é variável. Se você vender, você paga. Se você não vender, você paga. E-Pharma. Então, isso pode entrar aqui, dentro de despesas operacionais variáveis, que varia conforme a venda do cliente. Tá? Então, entenda. Despesa operacional variável é toda aquela despesa que varia conforme a venda. Certo? Despesas operacionais fixas. Gente, despesa operacional fixa é o que mais pesa, é o que assusta. Porque se a farmácia vendeu ou não vendeu, ela vai existir. Exatamente. Se a farmácia está aberta ou fechada, mas está com o produto lá dentro, você já está pagando. A minha mãe não está pagando aluguel com a loja fechada? É uma despesa fixa. Então o que entra dentro de despesa fixa? Água entra dentro de despesa fixa. Às vezes o valor da água ele está agregado ao valor do aluguel, né? Ele está agregado ao valor do aluguel. É interessante que a gente faça, se ele cobrar um valor fixo, que às vezes pode acontecer, do dono do comércio,
ao invés de segregar esses valores, cobra um valor fixo ali, a gente deixa. Mas se esse valor ele variar, né, a gente tem que segregar, tirar o valor que ele paga de água, né? O Felipe, Oi? até te interrompendo, e você sabe que é muito curioso, porque as pessoas acabam confundindo muito a questão dos conceitos, né? Porque entende porque é fixo, uma despesa operacional fixa, que o valor vai ser sempre aquele, né? R$100 todos os meses, e não é nada disso. Da mesma forma que as operacionais variáveis, no caso da comissão, é pagamento, então tem que botar ali, porque eu tenho que pagar a comissão do cara todo mês. Não, você só vai pagar se vender, né? Exatamente. É questão de conceito mesmo, né? Tem essa dificuldade hoje mesmo, o cara achar que porque a gente está usando o termo fixo, esse valor é fixo. Não é que esse valor seja fixo, é que essa despesa ela vai existir, você vendendo ou não, aberto ou não, ela está lá. Ela é fixa e ela parte da atividade principal da drogaria, que é venda de medicamentos, perfumarias e contatos. Então aqui, o aluguel. A gente entra naquele ponto que nós falamos hoje mais cedo sobre o aluguel. O cara fala que o ponto é dele, ele não precisa pagar aluguel. Cara, é um erro. Se o ponto é seu, querido, quanto que vale o seu ponto no mercado? Quanto que vale ele no mercado? Qual que é o valor que está valendo esse ponto, o aluguel desse ponto? Felipe, o aluguel do meu ponto ele vale R$5.000. É um dinheiro que você deixa de ganhar. Porque você está alugando ali. Você deixou de ganhar. Se você tirar a sua farmácia e alugar, é um dinheiro que vai entrar. Certo? Não é porque o ponto é seu e você não vai pagar. Aonde que eu vou colocar esse dinheiro? Coloca numa conta de aplicação para render para você. Da mesma forma como eu falei do lastro de inadimplência, do lastro de RH. Né? Então precisa. Felipe, o cara chegou para a gente na consultoria, de cara na consultoria ou no PPO, vocês já pedem para o cliente fazer o recolhimento desse valor? Jamais. Eu não sei como é que está a farmácia do cara. Às vezes a farmácia do cara não está boa. Às vezes a farmácia do cara não tem fluxo de caixa positivo. Às vezes a farmácia do cara não tem nem viabilidade. Eu preciso entender como está a farmácia dele para poder adotar as medidas futuras. Isso daqui a gente está falando de provisão, a gente está falando de algo que a gente vai fazer no futuro, é algo projetado. Eu projeto para você. Outra coisa, quando o cliente ele entra na consultoria, a gente analisa o DLP do cliente e a gente faz um DLP projetado. Esse DLP projetado é o DLP que a gente projeta para o cliente. É o que a gente projeta. A gente não vai falar para o cara que eu vou melhorar o lucro operacional dele de 8 para 15, para 20. Cara, eu não sou doido, né, Edson? Eu vou aumentar exorbitantemente o percentual, o lucro da farmácia do cara? Eu vou prometer isso para ele? Não. Eu vou trabalhar para que aquilo se torne realidade. Eu vou trabalhar para que aquilo aconteça. Mas não depende só de mim. Depende também do cara, a farmácia do cara, a viabilidade do negócio dele. Principalmente na consultoria, que a operacionalização é toda do cliente. Se o cliente não operacionalizar da forma correta, como que eu vou garantir que eu vou melhorar a farmácia desse cara? Ah, Felipe, você promete aumento de faturamento? Nunca. Cliente que chega pra gente não promete aumento de faturamento. É um erro prometer aumento de faturamento. Tem consultor no mercado? Como é que o professor fala? É os caras que ficou um ano lá no monastério, com os monges, e aí de repente chega, desce para o planeta Terra e fala: eu vou aumentar a venda da sua farmácia de 100 para 300 mil. Moço, eu vou aumentar, compre meu curso de R$19,90 que eu vou melhorar, eu vou aumentar a venda da sua farmácia. Ah, pelo amor de Deus, gente, quem vai acreditar num negócio desse? Oi? Um monte de gente. Isso é verdade. Só que assim, o cara quebra. O cara tem um problema, ele vai ficar frustrado. Você compraria? Prometendo o mundo e o fundo. O cara chega pra mim prometendo o mundo e o fundo. Assim, cara, eu sei da minha realidade, cara. Eu sei do meu. O cara promete. O cara tá no Rio de Janeiro, o consultor, prometendo pro cara lá no Piauí, que sem entender do mercado do cara, sem entender do ponto do cara, da viabilidade do ponto do cara, falou que vai aumentar em 2 dígitos ali a venda do cara. Assustador, gente.
Mas tem gente que cai nessa, infelizmente se frustra, né? O que a gente precisa fazer foi o que eu falei para vocês. Às vezes, a farmácia está com lucro pequeno porque as suas variáveis estão muito altas, as suas despesas estão altas demais. Vamos tentar enxugar isso para poder melhorar o lucro do cara. A gente promete que a gente vai fazer de tudo para melhorar o lucro do cara. Eu vou mostrar para você como que a sua farmácia está, né, Edson? Eu vou chegar e falar, olha, a sua farmácia está assim, assim, assim. O atual cenário da sua farmácia é esse. A sua farmácia vem se comportando assim ao longo dos meses. E agora a gente vai montar estratégias de negócio. Agora é a hora que a gente vai tentar recuperar aquilo que talvez esteja perdido, ou aquilo que tem que melhorar. A gente vai trabalhar para isso, né? Certo? Benefício ao funcionário. Pessoal, benefício ao funcionário, o que pode entrar aqui? Vale transporte, vale alimentação, vale refeição. A gente pode colocar em benefício ao funcionário. Felipe, todo dia de manhã eu faço um café da manhã para os meus funcionários. E todo dia acontece esse rolê. Todo dia a gente coloca lá um café da manhã para os funcionários. Eu posso colocar em benefício para o funcionário? Não. Aqui não. A gente vai colocar, vai categorizar em outro lugar. Tá? Doações e perdas. Lembra que nós falamos dos produtos que vencem na farmácia? Os produtos que venceram, os produtos que foram avaliados, os produtos que caiu, quebrou, né? O que você vai fazer? Você precisa emitir uma nota. Por quê? Você não tem que pagar imposto nesse produto. Você não tem que pagar imposto nesse produto. Você precisa emitir uma nota. Emite uma nota de perda para que você não pague imposto sobre esse produto. E lança ele aqui a preço de custo. Aqui entra a preço de custo. Não a preço de venda, a preço de custo. Então nós vamos colocar esses valores aqui. E doações, aquele valor que você doa, né? Que você faz doações, que sai da sua farmácia. Você coloca ali também. Encargos sociais, FGTS, GTPS, tudo entra aqui. Os encargos sociais dos colaboradores. O valor que você paga, que você recolhe de FGTS do seu funcionário, né? É um valor que você recolhe do seu funcionário, deposita no fundo garantidor, e depois o seu funcionário tem esse valor para ele de novo quando acontecer a rescisão, certo? Então esse valor você vai colocar em encargos sociais. Energia. Energia não tem segredo, é energia. A gente paga, né? Folha de pagamento, salário fixos. Aqui não entra comissão. Comissão só é variável. Aqui entra o fixo. É na carteira. Aquilo que é fixo. Se ele vendeu ou não, ele tem que pagar para ele. Valor fixo. Folha de pagamento total. De todos os colaboradores. A gente coloca aqui. Informática e assistência terceirizada. Gasto que você teve com informática, gasto que vocês tiveram com manutenção, o software entra aqui. O software que o cliente paga, ele entra aqui. Então é aqui que a gente vai categorizar essas despesas. Lastro de inadimplente, foi o que nós falamos hoje mais cedo. O valor que você precisa recolher de lastro de inadimplente, porque se o seu cliente não pagar o crediário, você tem esse valor para poder pagar o seu fornecedor e não ser bloqueado. Para você não degradar o seu capital de giro, pagando despesa de cliente que não pagou a conta. Então é o valor que você vai recolher. Esse lastro você vai colocar ele aqui. Lastro de RH, a mesma metodologia do lastro de inadimplente, do mesmo jeito. Muito importante. O fato que a gente não fala para o cliente fazer o recolhimento desse lastro de uma hora para outra. A gente não faz isso. A gente precisa avaliar primeiro, né? A gente precisa entender como que a farmácia do cara está. Não dá para poder fazer isso no supetão, né? Já tem que recolher. Faz isso, faz aquilo. O cara vai assustar. É a mesma coisa se o cara vai lá e não emite cupom fiscal para tudo. Ah, Felipe, se isso acontece? É lógico. Ih, tá por fora, acontece muito. Acontece muito. Só que eu vou falar pro cara, ó, a partir de hoje nós preconizamos dentro do método Bula que você precisa emitir cupom para tudo, porque é o que a gente preconiza. Eu não posso fazer isso, cara. Receita Federal bate na porta do cara. Isso é gradativo. Gradativo. A gente vai fazendo aos poucos. Felipe, eu não quero fazer isso. Eu não quero emitir cupom fiscal para tudo. Aí a gente entra, a gente bate de frente.
porque é algo que precisa ser feito. Aí o cara vende no cartão de crédito e não emite o cupom, né? E não emite o cupom. E isso acontece demais, pessoal. Isso acontece muito. Então é algo que a gente precisa, aos poucos, ir levando ao conhecimento do cliente. Ele sabe que ele vai ter que fazer um dia, né? Mas isso a gente vai avaliar. Nós somos os consultores. É a gente que tem que entender. O cliente ele veio para a gente porque ele não sabe, porque ele tem dificuldade. Então somos nós que entendemos que iremos falar o momento certo. A gente vai fazer uma análise tributária, uma avaliação tributária, um estudo de como que chama isso? Esqueci como é que chama. Planejamento tributário, não. A gente vai estudar para poder saber qual é o melhor regime tributário para o cliente, né? Porque às vezes o cliente já ligou desesperado para mim. Felipe de Deus, chega uma carta de receita falando que foi desenquadrado. E agora? Foi desenquadrado. O ideal não é que o cliente seja desenquadrado. Cara, o contador, ele precisa estar de olho nisso. Se o contador não vira para você e fala, olha, você está faturando acima, vai chegar o seu faturamento acima do teto permitido no Simples, você vai ser desenquadrado. Se o seu contador não fala isso, troca de contador. Se o cara que você paga todo mês para poder falar isso para você e fazer inúmeras outras atividades inerentes à contabilidade, ele não faz, cara, né? Chega o cliente liga desesperado, Felipe, eu fui desenquadrado. Eu falei, cara, o ideal é que a gente faça um estudo para entender qual é o melhor regime tributário para você. Não é que você... Felipe, eu quero mudar do simples para o lucro, vamos fazer um estudo? Bora! Vamos entender qual é o melhor cenário para a farmácia do cara. Quando ele é desenquadrado, só foi, cara. Ali, ó, só vai ser feliz. Né? Então a gente faz esse estudo também dentro da consultoria, a gente entrega isso para os nossos clientes também. Lá de limpeza, lá de RH, manutenções diversas. Pessoal, manutenção diversas não são aquelas manutenções grandes. Não são aquelas manutenções, eu preciso reformar o piso da minha farmácia, trocar o piso da minha farmácia. Não, isso não, isso é um investimento. Aqui nós estamos falando de manutenção. É coisas pontuais. Eu precisei trocar uma lâmpada. Pô, Felipe, eu vou colocar lá que eu troquei lâmpada. Saiu dinheiro. Vai que estoura várias lâmpadas, não? O montante ali desse serviço, ele representa ali dentro da análise, né? Ele pode dificultar a análise do lucro. Então, essas manutenções pequenas também entram. Precisei trocar a maçaneta, precisei trocar isso, manutenções pequenas, enfim, manutenções pequenas, a gente coloca lá. Tudo isso a gente coloca dentro de manutenções diversas. Marketing e merchandising. Eu falei hoje mais cedo para vocês que marketing não é despesa, que marketing é investimento. Você está fazendo investimento para você ter retorno, né? Então, a dotação orçamentária que você quer separar mês por mês para você gastar com marketing, ela tem que entrar aqui também. Ela precisa entrar aqui. O cara que não investe em marketing, ele não está no digital. Se ele não está no digital, ele não é visto. Se ele não é visto, ele é esquecido. O cara perde. A gente precisa acompanhar a tecnologia. A gente precisa acompanhar o mercado, né? Eu não gosto de marketing. Sinto muito, mas tem. Se você não gosta, coloque quem gosta para fazer, né? Mas é algo que a gente precisa fazer. Material de limpeza, higiene e alimentação. Lembra que eu falei para vocês sobre a alimentação que você paga para o seu colaborador de café da manhã? Ela vai entrar aqui nessa categorização, tá? É exatamente nessa categorização que ela vai entrar. Mensalidades diversas. Mensalidades por exemplo, o portal da drogaria, às vezes ele é fixo. Às vezes ele é fixo. Ele entra ali, né? Paga aí 40,50 por mês, R$40,50. Então é uma mensalidade. Você pode colocar ele ali, tá? Plano de saúde. É aqui que você vai colocar. O valor que você paga de plano de saúde dos seus colaboradores, né? É aqui que você coloca. Papelaria e gráfica. Do que você gastou com papelaria, né?
compra de caneta, chamex, tá aqui também. Prolabore dos sócios, aqui é o salário do querido. É o que a gente fala, ó, que eu falei para minha mãe. Ela vai receber 2.500 agora, mas lá na frente ela recebe um pouco mais. Vamos tentar com um pouquinho agora, né? Depois você pega um pouquinho mais, é o prolabore dos sócios, né? É o valor que tem. Ou a empresa precisa pagar salário para o dono. Pô, o cara precisa ganhar um salário. Ah, Felipe, a empresa é minha. Não, você tem que receber, cara. Porque o seu trabalho você vai colocar lá dentro. Você tem que ser remunerado pelo seu trabalho. A sua empresa tem que pagar um salário para você. Ah, mas aí eu tiro por mês. Não, vamos colocar um teto, né? Ah, Felipe, a empresa não precisa pagar nada para mim, não. Ah, que coraçãozinho bom. Como é que ele vai sobreviver? Tem cara que chega pra gente e fala, não tem prolabore, não. Mas ele leva o boleto das contas deles todas para ser paga na empresa, né? Faculdade da filha, parcela do carro, o pronome que ele pegou para farmácia, ele comprou uma casa, que não pode ser usado para isso. Investimento na farmácia, né? O ponto de equilíbrio, por exemplo, quando você vai fazer um investimento, você vai atrás de um capital para poder fazer um investimento, o banco ele pergunta qual é o ponto de equilíbrio, para poder saber quanto que você precisa vender por mês para poder pagar ele. Você acha que lá você quer 200? Toma aqui 200 para você. Você é feliz? Não. Eu quero saber se o seu negócio tem viabilidade financeira para me pagar. Porque se não tiver, eu não te empresto. Né? E é exatamente aqui. O cara chega e fala para a gente que não tem prolabore. Mas todas as despesas da casa dele está dentro da categorização aqui. Né? Então não. Ele tira o prolabore dele, o documento contábil que chega para ele, ele tira esse prolabore e através desse prolabore ele paga as contas dele. Felipe, 2.500 não dá para mim sobreviver. Parcela de carro, filho para criar, vamos então aumentar o seu prolabore. Né? Preciso fazer uma viagem. Quero viajar com a minha família agora no final do ano. Quero ir, sei lá, a Disney. Tenho fluxo de caixa para isso. Quero pegar ali para poder viajar. Pega 30 mil para poder fazer essa viagem. Isso não entra no prolabore. Isso entra lá em despesas não operacionais. Lá em retirada extra de acionista. Vai entrar lá. É lá que ele tem que entrar. Aqui é de fato somente o salário dele. Tá? Quebra de caixa. Quebra de caixa, o que acontece? Para você cobrar do seu colaborador quando o caixa dele falta, você tem que pagar uma quebra de caixa para ele. Porque se você não paga a quebra de caixa para ele, mas o caixa do cara falta e você cobra o valor dele, você pode se dar mal. Para você cobrar do seu colaborador a falta do caixa dele, você tem que pagar a quebra de caixa para ele. Aqui é o valor que faltou no seu caixa, mas eu não descontei de você. Então quem paga sou eu. Esse valor ele entra aqui, ó, quebra de caixas. Serviço de cobrança. Contratei uma empresa. Não existe dentro do sindicato alguma coisa que tem um valor já pré-fixado de quebra de caixa? E se você estourar mais do que isso, você tem que pagar do seu bolso? Porque em banco é assim. Não entendi. Por exemplo, quebra de caixa você tem um valor fixo. Então eu tenho R$50 que eu posso quebrar o caixa, R$20 que eu posso quebrar o caixa todo dia. Isso não vai entrar na conta. E aí ele está pré-fixado. Se eu quebrar o caixa R$1.000, eu tenho que pagar essa diferença. Sim. Como caixa. Em banco. Farmácia não tem isso? Eu acho que de acordo com o sindicato, não Depende é? do sindicato. É por isso que eu estou perguntando. Eu preciso pegar essa informação. Não tenho agora para te passar, mas eu pego e te passo. E aí quando você estava chegando aí, eu queria entender, porque, por exemplo, dentro da coluna, eu não vi nada em relação à quebra de produto e roubo, por exemplo. Aqui. Doações e perdas. Perdas. Produto perdido, produto furtado, produto avariado, produto vencido. 0,4? Ali é a representação, né, em porcentagem ali sobre o valor que representa a doação de perdas dessa farmácia em específico. Dessa específica, né? É a representação que ele teve sobre. Você sabe a média mais ou menos? Eu vou te mostrar no outro. Vou te mostrar no outro. Tem outra. Aqui eu vou te mostrar. Aqui, ó. A gente vê, ó, 43,23.
despesas variáveis e fixas. Lembra qual que é o valor somando as despesas variáveis e fixas que tem que ficar? Até 25%. Essa farmácia foi 43%. Você é louco? Ué, você tá doido? Entendeu? Na outra eu vou te mostrar qual que é o valor que a gente tem nessa representação. Então ali, respondendo a sua pergunta, quebra, varia, roubo, tudo que foi avaliado em farmácia, de produto, você vai colocar ali. Prolabore dos sócios, quebra de caixa, fica te devendo essa informação, tá? Passa na ela, ela te passa. Serviço de cobrança, contratei um serviço de cobrança jurídico, para poder executar a dívida de crediário que estava aberto. Entra ali, né? Tudo que você pagou uma equipe para poder fazer cobrança de crediário, tem que entrar. Tá? Serviço de entrega a domicílio. Aqui é o valor que você gasta com entrega a domicílio, né? Tudo que você gastou com serviço de entrega a domicílio. Às vezes, a manutenção da moto, que é do entregador, fica por conta da farmácia. Isso é um acordo que o gestor faz com o entregador. Às vezes, as despesas com a manutenção de moto ficam por conta do entregador. Às vezes, não. Se ficar por conta da farmácia, essas custas, troca de óleo, manutenção, tem que entrar aqui. Tá? Felipe, eu pago um salário fixo para ele e ele é registrado. Entra lá em benefício ou folha de pagamento. Felipe, eu não pago um salário para ele e eu só pago por entrega. Então ele é um prestador de serviço para você. Aí ele entra aqui, ó. Serviços de terceiro. Tá bom? Felipe, eu não pago, olha só para você ver, eu não pago salário fixo para ele, ele presta serviço para mim e ele consegue provar que ele presta serviço para mim. Se o cara cai, machuca, a responsabilidade sobre isso é da farmácia, porque tem vínculo empregatício aí. Ah, mas não tem carteira assinada, mas tem vínculo empregatício, né? A gente tem que se atentar também a isso. Serviço de entrega de cobrança, serviço de entrega de domicílio, serviço de terceiros, o contador entra aqui. Serviço de contabilidade, ele entra aqui, tá? O entregador, se ele for terceirizado, entra aqui também, tá? Taxas bancárias, o valor de taxas bancárias, cesta bancária, você pega no extrato FX, na movimentação bancária do seu banco, você entra lá e pega esse valor, você vai colocar ele aqui, tá? O que acontece? Às vezes ali nas taxas bancárias, está muito alto, você pode tentar negociar com o banco o valor dessa taxa. Tem cliente meu que ele consegue abaixar o valor da taxa, mas o banco fala, ó, consigo diminuir, mas bora colocar um seguro aí, seguro da empresa, colocar um seguro, aí a gente tem que segregar. Aqui é de fato o valor de taxa bancária. Seguro entra lá em despesas não operacionais. Tá? Telefone e internet, não tem erro, é isso mesmo, telefone e internet você tem custo com isso. Viagens, correios e fretes. Viajou a serviço da empresa? Categoriza aqui. Enviei um produto de Araraquara para Olímpia? Entra aqui. Despesas com fretes e correios. Tá? A totalização das despesas operacionais fixas foram 30,12 sobre a venda. Isso é alto. Tá? E a representação das despesas operacionais variáveis foi de 13,11%. A soma dos dois deu 43%. Isso assusta. Se a gente pegar uma farmácia nesse cenário. A gente fala que a soma dos dois tem que dar até 25%. A gente pega esse cenário aqui, a gente assusta. Aí a gente vai falar com o gestor para quê? Cara, vamos diminuir as despesas, vamos melhorar um pouco essas despesas, vamos ver o que a gente consegue cortar de custos. Às vezes tem custos desnecessários que não vai ser muito esforço para o gestor cortar, né? O custo, a gente consegue diminuir isso daqui também. Se o cliente virar para a gente e falar que não consigo, a gente precisa estudar outras formas de melhorar a situação da empresa. Talvez diminuir o CMV, né, que é uma das variáveis que impacta, diminuir o desconto para um compensar o outro. Né? Mas com um percentual de 43,23% da representação das despesas sobre a venda é expressivo. Tá? Pode passar para mim. Quadro de despesas apresentando a representatividade das despesas dentro da normalidade, como você perguntou. Aqui está dentro da normalidade, ó, 23,75.
soma das despesas operacionais fixas 12,65 e a representação das despesas operacionais variáveis 11,10. A soma dos dois dá 23,75. Bacana, isso aqui está legal. Isso aqui é dentro do que a gente preconiza no método, né? E ali a gente tem o valor que cada despesa representa sobre a venda, né? Ali para você ver, folha de pagamentos 4,8, doações e perdas 0,45. Essa aqui é de fato a percentagem das representações de cada categorização de despesa dentro da farmácia, né? Da venda, né? E olha aqui, 23,75. Isso é bacana, isso é legal. A empresa é viável, é interessante. A gente agora precisa analisar o fluxo de caixa para poder saber se é positivo ou não. Você vê se tem dinheiro no fluxo de caixa, se não tem, entender o motivo pelo qual não está entrando. Às vezes o cliente está recebendo menos do que está vendendo, às vezes o cliente está comprando mais do que a dotação orçamentária. Se ele compra mais da dotação orçamentária, ele vai degradar capital de giro. Se ele comprar menos da dotação orçamentária, ele começa a ter ruptura de estoque. Então o sistema, os dados que são apresentados para os gestores, eles são de fato os dados que eles precisam seguir. E se o cliente seguir a risca, ele vai ter sucesso. Ele vai ter sucesso. Pode passar. A importância do controle financeiro na gestão da farmácia. Pessoal, sem controle financeiro é impossível. Eu não consigo ver uma empresa que não tenha controle financeiro conseguir sobreviver nos dias atuais. É assustador quando a gente vai falar com o gestor e ele não sabe quanto que ele paga de funcionário, quanto que ele recebe, quais são as suas despesas, o impacto das suas despesas, o impacto do seu desconto sobre o seu lucro. A hora que a gente começa a mostrar isso para ele e mostrar o quanto isso representa, daí ele assusta e fala, nossa cara, como que eu não fiz isso antes? Então a empresa que não tem gestão financeira, ela fica navegando às cegas, ela não sabe para onde ela tem que ir, o que ela tem que fazer e quais as tomadas de decisões mais assertivas que elas precisam ser tomadas. O controle financeiro, ele é, de fato, os trilhos para poder fazer com que a farmácia caminhe de forma fluida. Tá? Identificar inadimplência. Sem controle financeiro, como que você vai identificar a inadimplência dos seus clientes? O software ele tem que dar para você também dados de inadimplência, né? O Farmora faz isso, né, Laia? Prevenir furtos e roubos. Cara, para vocês terem ideia, a quantidade de cliente que chega para a gente identifica que tem o quê? O professor Cado fala muito disso. Tem um sócio oculto na farmácia. Sócio oculto lá, ó. Entendeu? Passando a mão. Tem demais. O operador de caixa furtando. Gente, Felipe, mas não é possível que dentro de tanta tecnologia hoje ainda existe isso. Existe de fato. E com o controle financeiro a gente consegue identificar esses problemas, prevenir para que isso não venha acontecer, né? E a gente fala, já aconteceu inúmeras vezes, da consultoria identificar isso, passar para o gestor quem era a pessoa que fazia isso. E o gestor só precisa tomar a decisão, né? Cara, tem gestor que chorava, falava, não é possível, eu confio nessa pessoa mais do que qualquer outra pessoa, eu não estou acreditando. Infelizmente, o controle financeiro ele te exime de ter isso na farmácia. Ele te exime 100%, de algum jeito ou de outro talvez vá acontecer. Já aconteceu de funcionário vender, não dar baixa no produto, entregar o produto, pegar o dinheiro, subtrair o dinheiro e embolsar. Além de roubar o cara e ainda petecava o estoque do cara. Você entendeu? E isso acontece muito. Acontece demais. Muito mesmo. Evitar fraudes. Confirmação de repasse da operadora de cartão, conciliação de cartão, cara. É o que nós conversamos aqui agora há pouco. Saber se a operadora de cartão está te cobrando o valor que foi combinado ali. Operadora de cartão, a Cláudia colocou isso, pontuou, e é muito válido, porque tem as letras grandes, tem as letras pequenininhas ali que ninguém lê. Lá embaixo, no rodapé, é lá que ele está puxando o seu tapete, é lá que ele está puxando o seu pé. Entendeu? Então a gente tem que avaliar o contrato. Quando você assina o contrato, você precisa ler o contrato.
Quando você faz conciliação de cartões, você consegue saber qual que é o valor real que está sendo cobrado, né? Se a operadora está fazendo um repasse para você desse dinheiro, do mesmo jeito a conciliação de cartas de PBM, que é hoje o que a gente pede, né? Os clientes pedem, né, Nayara? Inclusive, a gente vai desenvolver A conciliação. conciliação. Essa menina é fantástica. Tem que fazer. Tem que fazer, porque é algo que a gente precisa passar para o cliente. Isso fideliza o cliente. Não fideliza o cliente só para nós, bula, não. Fideliza o cliente para vocês também. Qual que é a probabilidade do cliente entrar, vocês entregarem isso tudo para ele e ele sair? Nenhuma. Ele vai ficar. Se você resolve o problema dele, se você entrega o que ele precisa, ele vai ficar com você. Comprar de acordo com a dotação orçamentária. Gente, isso é muito importante. Se você compra acima da dotação orçamentária, isso dá problema. Você pode fazer um investimento. Eu fui numa feira, os caras lá, tá jogando desconto pro véu, né? Toma desconto. Você tem que aproveitar. Mas, claro, se você tiver fluxo de caixa para isso. Se você puder fazer esse investimento para isso, né? E não é comprar também não lá 1000 caixas, 100 caixas de Kit Kat. Não, você tem que comprar assertividade. Vai no seu software, cara. Vê lá quais são os produtos que mais saem. O giro, a rotação do estoque dos produtos, de produto a produto. E aí você tem uma compra assertiva. Porque de nada adianta você comprar bem e esse produto ficar parado lá na farmácia. Você perde do mesmo jeito. Aí você vai ter que queimar o produto, como o colega falou. Então, de fato, é aproveitar as oportunidades, mas consciente. Saber o que realmente precisa ser feito. Quantas horas, né? 5 pontos. Vou só finalizar isso aqui, a gente encerra e amanhã a gente faz aquele bem falado que a gente falou, tá? Definir corretamente o prolabore e retirada de acionista. Ô, querida, aqui é onde puxa o tapete do querido, fica bravo. Fica bravinho, ó, que a gente fala aqui. Mas a gente não está fazendo isso pro mal do cara, não. A gente está fazendo isso pensando no bem-estar da farmácia. Como que eu falo pro cara tirar ali 5 mil, 10 mil de prolabore, faz ainda uma retirada extra de mais 5 mil, sendo que a farmácia não comporta essa retirada? Não posso. Aqui a gente vai definir. Definir. Eu vou sentar com o cara, a gente senta com o cara e fala, quanto que você precisa para viver bem hoje? Poxa, cara, você tá... como assim? Eu decido isso, a farmácia é minha, tá? A gente está aqui para ajudar. Vamos saber quanto que você precisa. Porque a nossa intenção aqui é fazer com que a sua farmácia dê lucro, que a sua farmácia viabilize. Nem que para isso algumas concessões precisem ser feitas pelo gestor de farmácia. Se ele não quiser fazer, não é um problema nosso. A nossa responsabilidade aqui é de mostrar para o cliente o que precisa ser feito. Cabe a ele fazer ou não fazer. Só que a responsabilidade do não fazer, ela chega. Uma hora ela bate na porta. E acredite, gente, as pessoas confiam no nosso trabalho e fazem, porque dá resultado. Se vocês entram dentro do site, do nosso site, institutobula.com.br, você vai ver inúmeros depoimentos de clientes lá, que eles falam, eu fiz o método, eu apliquei o método e hoje eu tenho resultado. Eu tenho uma cliente, Vanderleia Porto, que vai comprar Já fechou, já. Já fechou, já? Já. Lá de Içara, Santa Catarina. Ela veio para o Bula Fórmula GF do ano passado. Quando eu entrei no Bula, isso há 2 anos atrás, eu fui o primeiro a atender ela. Eu era analista na época. Eu atendi a Vanderleia, fiz a primeira análise dela. Ela fala, Felipe, eu tinha uma vida antes do Bula e eu tenho uma vida depois do Bula. Ela tem 2 farmácias. É 2, né? Uma é do esposo dela. Isso, uma é do esposo dela. Quem toma conta é o esposo. E a outra quem toma é ela. Quem toma conta é ela. A farmácia dela está prosperando. E a farmácia dele, não que ela não esteja, mas a forma dele fazer a gestão é arcaica. Ele não quer mudar. E ela falou, então beleza, deixa essa aqui comigo e essa aqui com você. E ele critica ela por estar no Bula. Hoje, ela está bem. Então assim, é consagrado, dá resultado, funciona. As pessoas vêm até nós. Nós estamos num patamar que de fato a gente vai atrás dos clientes, a gente investe em marketing, a gente faz os cursos, a gente faz captação de cliente, mas hoje a gente tem uma lista. Nós temos uma lista de clientes que ficam na fila de espera para poder ser atendido por nós. Porque não tem como a gente pegar todos. A gente tem uma lista que esses caras, infelizmente a gente não consegue te atender agora, entra na lista. Os caras entram, fica esperando. Lógico, mandando mensagem, o Elson lá, torta direita, falando que está precisando horrores da gente. Né? Não foi com o Elson. Tá lá, gravando
Deixa Ela eu conhece Conhece. É um fofo. É. Bem irônico esse meu fofo. O Elcio me passa mensagem muito Projeção de pagamento de empréstimo, pessoal. Só para encerrar aqui, a gente consegue projetar a quantidade de despesas que a gente ainda vai ter, principalmente de empréstimos. Através dessa projeção, a gente consegue entender o ponto de equilíbrio, a despesa o ponto de equilíbrio que a gente precisa vender para poder pagar essas despesas, né? A gente consegue fazer essa projeção de fluxo de caixa, né? Essa projeção de pagamento de empréstimos. Então, isso é realmente... Isso daqui, pessoal, é uma das pequenas coisas que nós fazemos tendo um gerenciador financeiro. É fato que são inúmeras outras possibilidades que a gente consegue entregar para o nosso cliente aplicando o método puro de gestão para farmácias para ele, né? Isso aqui é só, como é que fala ali, um melzinho, o mel, né? Só um lambisco. Só um lambisco. Só um lambisco. Só um lambisco, né? De fato, a gente consegue entregar muito mais para o nosso cliente. E o nosso cliente é hoje a nossa maior prioridade. O resultado do nosso cliente é o nosso resultado. Eu mensuro. Eu tenho uma frase comigo, só para terminar. Eu tenho uma frase comigo. E eu sou uma pessoa, o Edson conhece o meu trabalho. Eu sou muito conforme. Eu gosto das minhas coisas muito bem feitas, muito bem organizadas, né? Muito bem organizadas. E olha o que eu falo isso do Dr. Rodrigo. Falo do Rodrigo. Eu mensuro a qualidade do meu trabalho pelo resultado do meu cliente. Se o meu cliente tem resultado positivo, significa que eu estou fazendo um bom trabalho. Se o meu cliente está passando a ter um resultado negativo, eu preciso rever o que eu estou fazendo. Porque talvez pode ser que seja algo comigo, ou talvez não. Então eu mensuro a qualidade do meu trabalho pelo resultado do meu cliente. E eu quero que os meus clientes tenham um resultado positivo. E eu trabalho de noite, de madrugada, final de semana, para que isso aconteça. Tá? Pessoal, por hoje é só. Foi um imenso prazer falar com vocês. Espero encontrá-los amanhã, se Deus quiser. E eu gostaria de agradecer, claro, na área pelo convite. Não é um despeito, porque ninguém está aqui, né? Mas eu gostaria realmente de agradecer pelo convite. Foi um prazer poder estar aqui com vocês. Amanhã eu vou falar menos. Amanhã o Edson que vai assumir o posto de apresentar o gestor para vocês junto com a Nayara, apresentando a integração. Mas desde já eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade e pelo prazer de tê-los aqui e por me ouvirem. Isso é muito gostoso, é prazeroso. Eu não tenho, isso eu acho que eu posso falar agora, né? Eu não tenho o hábito de falar em público, né? Eu geralmente estou atrás dos holofotes, eu até brinquei com o Edson, né? Eu estou atrás dos holofotes. Estou ali com o meu time, né? O time de VPO, estou ali na administração do Dula, assessorando o Dr. Rodrigo, mas vir aqui, receber esse convite e ser trazido aqui, né, Dr. Rodrigo, confiado a mim de vir aqui, foi um imenso prazer. Adorei conhecer vocês. Espero que a nossa parceria ela seja uma parceria produtiva, com bons resultados para ambas as empresas, que a gente consiga alcançar as nossas metas, que nós tenhamos metas para 2024 e essas metas sejam todas alcançadas. Não tenho dúvida nenhuma que o Moura, hoje, ela é uma soft house que entrega resultado positivo e tem valor para o cliente. É por isso que o Moura é tão grande, né? É por isso que o Moura é o que o Moura é, né? E é de fato, pessoal, isso que nós precisávamos. Vocês trouxeram para a gente uma paz muito grande, que é a automatização dos processos. Obrigado pela oportunidade de conhecer todos vocês. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Amanhã a gente está aqui também, mas eu vou ficar mais por aqui.